Bom dia, gente, bom dia. Vamos começar mais uma aula. Então aqui, eu estou na página do Google Classroom de vocês. Se vocês repararem, nós temos aqui, uma atividade que ela vai vencer hoje, que é exatamente, exercício 4 e 5 da apostila 1. Tudo bem? Então isso, página 11, 12 e 13. Então, só para a gente se situar aqui, página, tô no PDF aqui, página 11. Então, exercício 4 e 5, que é até essa letra B aqui. Tudo bem? Esse exercício é para ser entregue até hoje. Prazo hoje, dia 22/5. Quem passar esse prazo, quem vê essa aula depois do dia 22, também pode entregar. Tudo bem? Lembrando que as atividades elas valem como ponto e também valem como presença. Então é muito importante que vocês façam as atividades que estão sendo propostas, certo? Então vamos lá, vamos seguir com o conteúdo. Então nós temos aí, para essa semana, o que vimos na semana passada foi exatamente essa parte aqui, do exercício número 6 da página 13. Então vamos fazer ela. Então aqui, exercício 13 da página 13, 6 da página 13, então vamos lá, dá uma pausa. Bom, então aí a gente tem o nosso exercício da página 6, então ele pede para calcular o valor de y e o valor de x. Como que a gente faz isso? Então repara aqui, que eu posso olhar esse cara aqui, vou redesenhar ele, e ele está mais ou menos assim, eu tenho um traço e aqui ele diz que é 135. Repara que, pelo que a gente sempre estudou, é o que? Quando eu tenho um cara reto aqui, eu tenho que todos esses ângulos aqui eles sempre vão valer o que? 180. Então, eu quero descobrir quanto que vale esse cara aqui, Então eu vou dar um nome para ele, de W, por exemplo, só para não confundir as letras. E eu sei o que? Que 135 mais W tem que dar quanto? 180. Então, W tem que ser 180 menos 135. W tem que ser, então, 180 menos 135, isso aqui vai dar 45. Então, eu já sei que esse cara aqui, ele vale 45 graus. Por consequência, se eu fizer a mesma conta com essa linha aqui, eu vou ter que esse cara também vale 35 graus. Então, repara que agora eu tenho dois triângulos. O primeiro triângulo é esse triângulo aqui, que é esse cara aqui, é esse triângulo aqui que eu estou fazendo com a caneta. Então, eu tenho y, eu vou ter 75 e eu tenho 35. Então, como que eu acho o ângulo y? Eu sei que a soma dos ângulos de um triângulo vale 180. Então, 180 tem que ser igual a 75 mais 35 mais o meu valor de y. Então, vamos lá. 75 mais 35, isso aqui vai dar 110. Então, passo para o outro lado, 180 menos 110. Isso aqui vai dar o quanto? Isso aqui vai dar 70. Então, eu sei que o y ele vale 70 graus. Agora, eu preciso calcular qual vai ser o valor do meu x. Então, repare que agora eu formei outro triângulo. Então, esse outro triângulo, ele vai estar aqui, x, 45 e 60. Então, eu vou ter o mesmo processo, x mais 45 mais 60 é igual a 180. Então, x, 45 mais 60, isso vai dar 105. Então, x é igual a 180 menos 105. X é igual a 180 menos 105, isso aqui vai dar 75. Então, repara que eu achei agora o meu valor de 75. Assim, olhando a nossa apostila, nós temos aí a atividade que vai ser da nossa semana,
que vai ser exatamente quem? Resolver esse exercício que é o exercício número 7. Então repara ali, ó, que ele já dá uma figura. Repara que aquela figura ela não é um triângulo. Por que ela não vai ser um triângulo? Porque se a gente for contar, ela tem 1, 2, 3, 4 lados. Então, como ela tem 4 lados, ela não pode ser considerada um triângulo. Tudo bem? Mas vamos lá, como que a gente vai fazer para resolver esse cara? Então, ó, copiei o exercício da questão. Para resolver essa questão, tem uma forma bem simples que a gente pode utilizar. Vamos pensar um pouquinho. Repara que qualquer figura que eu tenha, eu posso sempre converter ela em um triângulo. Ou seja, por exemplo, se eu tenho um quadrado, eu consigo aqui, ó, através de um quadrado, eu consigo converter ele em um triângulo, se eu faço um risco aqui no meio. Repara que agora eu tenho 2 triângulos, tudo bem? Então, qual é a sacada para a gente resolver esse exercício? Simples. Se eu somar o ângulo interno desse triângulo aqui, ó, ele vai dar quantos graus? 180, né? Não é a regra que a gente estava fazendo? Então, se eu somar esse cara aqui também, ele vai dar também 180. Então, eu posso dizer o quê? Que em um quadrado, que é uma figura que tem 4 lados, ele vai ter quantos ângulos? Quantos graus? 180 mais 180, 360. Então, qual é a grande sacada? Repara que aqui esse cara ele também é um quadrilátero. Ou seja, o que é um quadrilátero? Uma figura que tem 4 lados. Então, ele tem 1, 2, 3, 4. Como ele tem 4 lados, ele vai ter essa mesma relação de 360. Ou seja, se eu somar os ângulos internos, né, vou dizer que esse cara aqui é um y, por exemplo. Então, eu vou ter que, se eu somar os ângulos internos, 15 mais 60 mais 25 mais y, por ele ser um quadrilátero, ele tem que dar quanto? 360, ou seja, como se eu tivesse 2 triângulos. Ó. Tivesse um triângulo aqui e outro triângulo aqui. Então, somando todo mundo, eu vou ter 15 mais 25, isso vai dar 40, 40 mais 60, 100. Então, eu vou ter que esse cara, 360, y é igual a 360 menos 100, y é igual a 260. Então, eu descobri que esse cara vale 260 graus. Mas eu quero achar o x. Como que eu descubro o x? Simples, ó. Se quando a gente fazia uma linha reta, esse cara aqui dava 180, se eu der uma volta completa, ele vai dar quanto? 180 mais 180, 360. Então, se eu sair desse ponto, e der uma volta completa, ele tem que estar quantos graus? 360. Ou seja, 360 graus é o x mais o y. Como o y vale 260, então eu vou ter que x mais 260. Quanto que vai valer meu x? 100 graus. Então eu descobri que meu x vale 100 graus. E qual a atividade para casa? A atividade para casa é o seguinte, nós resolvemos exatamente a letra A, que é esse cara aqui, ó. Então, para casa fica resolver o 7b. Tudo bem, gente? Qualquer dúvida, só entrar em contato.